existe um projeto de lei que ele acabou a sua tramitação no, no Senado Federal, tá? E que esse projeto de lei agora ele segue para a Câmara. Ele não tem ainda data para tramitar na Câmara, certo? Mas já deu uma polêmica, o Bolsonaro já falou que vai vetar, que é o veto, tá ok, aquela coisa toda. Mas vamos dar a gente aqui uma olhadinha no que diz esse projeto, certo? Muito bem, isso aqui, ó, Senado Federal, bonitinho, projeto de lei número 1674/2021. Cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, o PSS. Autoria, senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui o texto original, ele só sofreu uma outra modificação, etc, né, porque... Mas vamos ver aqui com o texto original. Então, o passaporte de segurança sanitária, o PSS, ele vai implementado e permitirá a emissão dos seguintes certificados, tudo concentrando todos eles juntos. Da Carteira Nacional de Vacinação, Certificado de Vacinação Internacional e Testagem, Certificado Nacional de Testagem, Certificado de Recuperação de Doença Infecto-Contagiosa, e ele vai juntar tudo isso daí, certo? E ele vai ser feito, a ideia dele é que ele seja feito através de uma plataforma digital, mas de que de certa forma você possa solicitar uma versão impressa, uma cópia em papel, alguma coisa do tipo, ou visualizar ele em celular ou iPad, tá? Aqui diz aqui que a tecnologia digital interoperável, digitalmente legível, autenticidade dos dados, segurança dos dados, todo esse negócio aqui ele está dizendo, tá? E aqui que é o grande ponto aqui. Vamos lá. O PSS poderá ser utilizado por União, Estados, Distrito Federal e municípios para suspender ou abrandar medidas profiláticas restritivas de locomoção ou de acesso a pessoas a serviços ou locais públicos ou privados que tenham sido adotadas na forma da Constituição Federal e da lei, com o objetivo de limitar a propagação de agente infeccioso causador do surto ou pandemia. Na hipótese de adoção de medidas referidas no caput, e ressalvado o dever de observância das demais medidas profiláticas determinadas com o objetivo de limitar a propagação do agente infecto-contagioso causador de surto ou pandemia. 1. O titular do PSS, emitido por autoridade competente, válido e verificado por meio eletrônico, desde que esteja portando, não poderá ser coagido, constrangido ou impedido de entrar, circular ou utilizar qualquer espaço público, assim não poderá sofrer sanções, caso o faça. E será divulgada na entrada do local de forma ostensiva, visível e escrita a informação. O ingresso desse local está condicionado à apresentação do passaporte do PSS. Tá? Estabelecimento público ou privado terá a responsabilidade de exercer o controle de entrada mediante apresentação do PNI de cada pessoa, permitindo o ingresso, impedindo o ingresso de quem não apresente. E também cumpridas as exigências do parágrafo 1º, empresas e estabelecimentos comerciais não poderão sofrer sanções, restrições ou serem impedidas de funcionar. Será admitida a apresentação do PSS emitido em versão eletrônica ou papel. Aqui tem todo o restante, certo? Que vai ter identificação celular, identificação do titular, do profissional de saúde que administrou a vacina, qual vacina, data de aplicação da primeira, segunda dose da vacina, quando for o caso, local de vacinação, período de validade do certificado, a identificação tecnológica digital que permita a validação dele, todo esse negócio, tá? Muito bem. Também tem o certificado ele junta também o certificado de testagem, isso é para quem não foi vacinado, para testando que não tem, no caso, a Covid, e os diversos outros tipos que você tem, certo? Aqui também. Também ele diz também para residentes, pessoas que vão viajar, que vão entrar no Brasil, onde elas têm que tirar isso em postos consulares do interior, do exterior,
todo esse negócio. Aí falando que o governo tem que criar fonte orçamentária, etc. Tudo isso aí. Bom, aqui é o texto original, tá? Fizeram algumas outras modificações, tá bom? Isso aí, galera, repercutiu muito na imprensa nos últimos dias. Daí, tá? Isso aí repercutiu demais na imprensa. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Ó. Se a gente for ver, por exemplo, ó, vamos lá. Na revista Exame, por exemplo, eles fizeram uma matéria, certo? Então, o Jair Bolsonaro afirmou que vai vetar. E como é que funciona o passaporte da vacina? De acordo com o projeto de lei, é responsável pela criação do certificado CSS. O documento vai permitir que pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19 circulem em espaços públicos e privados onde há restrição de acesso. O documento é uma inspiração do certificado verde digital criado e aprovado na União Europeia ainda em março. O texto ainda diz que o certificado poderá ser impresso, acessado via digital, etc. E que a União, Estados e Distrito Federal e municípios vão definir onde a apresentação vai ser obrigatória. Então, se vai ser obrigatório em bar, se vai ser obrigatório em restaurante, esse certificado vai ser obrigatório em jogo de futebol, em shows, etc, etc, etc. Tá? Bom, a grande questão aqui é o seguinte, pessoal. Aqui cabe uma discussão ética, tá? Com a seguinte pergunta aí, certo? Esse certificado, ele fere de alguma forma a liberdade do indivíduo? Ele fere de algum jeito, certo? O direito de ir e vir que as pessoas têm? Será que ele fere ou não? Será que esse certificado ele não vai estar restringindo um direito que a pessoa tem, que é o direito à sua liberdade de ir e vir? Então, são perguntas que devem ser pensadas. Isso aí. Isso é. A pessoa ela pode circular, a pessoa que não tivesse esse certificado, qual será o tipo de restrição que ela vai ter? Por outro lado, quem já foi vacinado, quem, por exemplo, tomou 2 doses da vacina, foi lá, se vacinou, bonitinho, etc. Se quiser entrar em algum lugar, não vai poder entrar porque uma pessoa não vacinada, potencialmente transmissora, vai estar lá também. Então, vocês entendem que existem 2 lados. Ah, Eduardo, mas acontece que a pessoa está vacinada, tá? Ela não vai pegar o vírus, certo? Não, né? Não é bem assim. Às vezes a pessoa pode não converter. Vamos lembrar sempre o seguinte, pessoal. O primeiro pressuposto aqui dessa reflexão que eu estou fazendo com vocês, certo? Quem quiser mandar mensagem aí no chat, coloca aí @overmundo para poder ver, tá bom, pessoal? Por gentileza. Então, vamos pensar na seguinte coisa. Por exemplo, não é todo mundo que vai tomar vacina que vai formar anticorpo. A gente sabe disso. Nenhuma vacina é 100% eficiente. Nenhuma vacina ela tem 100% de eficiência na sua aplicação e na sua proteção. Então, é sempre, entre aspas, um perigo, certo? Que pessoas não vacinadas estejam lá e estejam no meio ambiente. Porque às vezes a pessoa ela não é vacinada, ela não sabe que ela não imunoconverteu. Certo? Então, primeira reflexão é: será que também é justo para quem foi vacinado ser impedido de entrar em um determinado ambiente porque outras pessoas se recusaram à vacinação? Que também é um direito de ir e vir que a pessoa vai ter. Certo? Será que essa pessoa, ela não vai poder entrar num show, por exemplo, tá? Porque esse show não vai se realizar
porque você tem um número X de pessoas não vacinadas? É justo isso? É justo isso com quem foi vacinado? É justo isso com quem está organizando o show, por exemplo? Não poder organizar porque ainda vai ter um número grande de pessoas não vacinadas ainda. Segunda reflexão que a gente vai fazer aqui. E as pessoas que por algum impedimento não podem tomar vacina? Como é que o projeto não especifica isso? Como é que essas pessoas elas vão poder entrar no... Porque tem gente que não pode tomar a vacina por contraindicação médica. Como é que essas pessoas vão fazer? O projeto também não especifica isso. Então, nós temos uma série de questões que a gente tem que pensar aqui. Tá? Não estou falando do antivacina. Tá? O antivacina, se não quiser, é uma coisa que eu tenho dito aqui. O cara pode até querer ter a liberdade de não tomar vacina, não tem problema. Mas é que é igual a liberdade que você tem de pegar um carro, por exemplo, e sair dirigindo sem estar habilitado, sem ter carteira de motorista. Você pode fazer isso? Você pode. Mas se a polícia te pegar, você vai ser preso. Se você atropelar alguém sem habilitação, pior ainda, que é um agravante. Então o que acontece? Para todo direito que você tem uma responsabilidade também. Se a pessoa tem o direito de não se vacinar, tem. Mas ela vai ter uma responsabilidade. Aí a gente começa a chegar em situações hipotéticas. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, num voo que você tem 100 pessoas dentro do avião, por exemplo, e uma pessoa não está vacinada, está com Covid e está transmitindo. De repente, nesse voo, você tem um idoso que foi vacinado, mas não soroconverteu. Ele vai pegar Covid e ele vai morrer. Esse idoso ele deve morrer por causa dessa pessoa que não foi vacinada? Ou seria melhor ter restringido o acesso a essa pessoa para dentro do avião? E aí também cabe outra reflexão. A empresa ela tem o direito de proteger os seus clientes e seus funcionários também. Seja através do passaporte de vacinação ou de qualquer outra coisa. Ela tem esse direito. Tá? Proteger os seus funcionários, também de proteger os seus clientes. Então vocês entenderam o que acontece? Começa a ter uma discussão ética aí muito profunda, porque de certa forma, os dois lados têm mais ou menos a razão. É o impedimento de circulação que você vai ter. Agora, resta saber quem vai ter mais razão em cima de quem. Tá? O que eu acho é o seguinte, eu acho que sim, você deve ter esse tipo de passaporte sanitário, sim. Eu acho que você tem que ter. Desde que ele seja temporário. Isso foi declarado o fim da pandemia, esse negócio cai. Acabou a lei. Entendeu? Tudo volta ao normal. Desde que seja declarada o final da pandemia. Ó, circulação do vírus voltou para um nível normal, boa parte da população está vacinada, chegamos numa imunidade coletiva, beleza, não precisa mais disso. Tá? Pelo menos essa aqui é a minha opinião. Porque também daí, o que acontece? Veja bem, o que eu... E aqui eu vou colocar até uma discussão aqui. Eu já pensei algumas vezes também nisso, tá? A gente já pensou também algumas vezes. É o seguinte, tá? Imaginem vocês a seguinte situação. Tá? Por exemplo, você mora numa casa que é geminada com outra casa. E você tem cupim no seu teto. Tá? Você tem cupim lá no seu telhado. Esse cupim ele pode passar para o telhado do vizinho. Só que aí, o que acontece? O vizinho pode muito bem virar para você e falar: pô, cara, meu telhado também foi comido, tá caindo aqui por causa do cupim que você não tratou. Isso era a sua responsabilidade ter tratado do seu cupim. Da mesma forma que é responsabilidade de cada um vacinar para que você não passe a doença para outra pessoa. Vamos lembrar sempre que a vacina é uma estratégia coletiva. Ela não é uma estratégia individual. Você tem a parte de proteção individual,
Mas diversas proteções individuais formam uma grande proteção coletiva. E é dessa forma que as vacinas funcionam. Isso é, tendo a proteção coletiva, essa imunidade coletiva, e você cortando dessa forma a circulação do vírus. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Legal, legal. Então, pessoal, qual é a ideia aqui? Certo? Pelo menos a ideia que a gente tá. Que eu achei aqui, certo? Eu acho que sim, eu acho que tem que ter esse passaporte, pelo menos o que a gente está tendo agora. A Europa, por exemplo, já está tendo. Ah, Eduardo, mas nos Estados Unidos a pessoa vai com a sua responsabilidade individual. Beleza, as pessoas não perguntam? Ok, não perguntam. Mas, em primeiro lugar, que lá a vacinação já está muito mais avançada do que aqui também. E agora entra uma outra questão também. Parte da culpa da exigência desses passaportes sanitários é justamente dos movimentos anti-vacinas. Sim, dos movimentos que são contra a vacina. Puta, Eduardo, mas por que a culpa é desse bando de pirado? Por causa do seguinte, os caras eles estão com uma influência grande na sociedade, falando que não vai vacinar. E até hoje não se sabe muito bem o percentual da população que efetivamente não vai se vacinar. Teve uma pesquisa que falou que era 8%, outra falou que era 10%. E será que 90% da população vacinada vai dar uma boa imunidade de rebanho? Vamos pensar também no outro aspecto. Nós temos uma heterogeneidade. É muito heterogêneo a natureza das vacinas que a gente está aplicando no Brasil. Você tem desde vacinas de alta eficácia, como a Pfizer, por exemplo, certo? Até vacinas de eficácia mais baixa, como por exemplo a Coronavac, que é mais ou menos a metade das doses aplicadas. A gente sabe, a gente já falou aqui no canal que a Coronavac é uma ótima vacina para evitar casos graves, para evitar mortes, mas não é tão boa para deter circulação do vírus. Por causa da eficácia geral dela, que é de 50,38%. Tá? Então a gente tem que pensar nesse aspecto também. Aqui. Daí será que juntando mais o pessoal que é anti-vacina, será que a gente vai conseguir chegar na imunidade de rebanho com 80%, 75% da população? Mesmo com o reforço dessas doses, como vindo da Pfizer, agora da Janssen e da AstraZeneca, que são vacinas bem mais eficientes? Será que a gente vai conseguir fazer isso? Será que esse passaporte sanitário que realmente não é necessário por esse motivo? E será que se você não tivesse um movimento anti-vacina tão forte como a gente tem, a gente conseguiria chegar nessa imunidade de rebanho mais fácil? Apesar da natureza tão heterogênea das nossas vacinas? Então, são perguntas, pessoal, que a gente tem que fazer, entendeu? São perguntas que a gente tem que fazer. De outra forma também, a exigência de vacinação, principalmente entrada de país, é uma coisa muito comum. Quando você vai para alguns países do mundo, você tem que mostrar a carteira da febre amarela, a vacinação da febre amarela. Vacinação de tifo, por exemplo. E com o coronavírus vai ser a mesma coisa. É a regra do país. Olha, para entrar você vai ter que mostrar que você não está trazendo nenhum agente aqui infecto contagioso para dentro do meu país. Entendeu? Isso é uma coisa que nunca ninguém contestou. A não ser o cara que chegar lá na boca do aeroporto e esqueceu de vacinar, entendeu? Esse aí vai xingar, vai falar, mas é culpa dele, né? O cara que mandou o cara não prestar atenção nessas medidas. Certo? Quem mandou ele não prestar atenção nesse tipo de medida? Eu acho que a maior discussão tá na parte de dentro do país. Eu acho que dentro do país que é a maior discussão. Isso é que medida será? Será que eu vou poder entrar num restaurante, por exemplo? Ah, Eduardo, mas isso me fere a liberdade individual. Agora, eu vou ser bem sincero. Eu já conversei com um monte de gente que fala que a questão da vacina fere a liberdade individual. Gente, eu não entendo aonde que você vacinar fere a sua liberdade. Eu não consigo. Se alguém aí no chat
por favor, quiser me explicar isso, ou depois nos comentários, por favor, me explique. Porque eu não entendo aonde isso vai ferir a liberdade individual que você tem. Eu não entendo isso, eu não entendo. Certo? Ah, porque o governo me obriga a tomar vacina, fere a minha liberdade. Cara, você tem CPF. Porra. Você tem um número que te identifica lá com a Receita. O cara sabe, através da declaração de imposto de renda da sua empresa, o quanto você ganha. Ele sabe, pelos dados que a empresa de cartão de crédito, que o banco passa, se você gastou R$ 300 no mercado, se você gastou 100. Você foi comprar, certo? Se você gastou 50 pau na papelaria para comprar material para o teu filho. O cara sabe disso. O cara sabe quanto que você paga de escola pro teu filho. Quanto você paga de plano de saúde. O governo sabe de tudo isso. O cara vai reclamar que a vacina fere a liberdade dele. Gente, olha, eu não entendo isso. Onde que ela fere a liberdade? Porque também tem uma coisa. Aí também tem uma coisa. Vamos imaginar, vamos pegar, por exemplo, o caso da poliomielite. Vamos supor que a turma da antivacina fala: eu não vou vacinar meus filhos contra a polio, nunca, porque fere a liberdade deles. Daí a criança pega polio e fica tetraplégica numa cadeira de rodas a vida inteira. Você vai chegar para ele e falar: olha, filho, você está tetraplégico, preso numa cadeira de rodas, com uma traqueostomizado aqui, porque não vai conseguir respirar sozinho, porque eu garanti a sua liberdade. É isso? Antivacina pensa desse jeito. Entenderam? Isso é. Olha, eu garanto a sua liberdade botando a sua vida em risco. Porra, que liberdade é essa? Ah, Eduardo, mas viver é arriscado. Claro, mas você precisa forçar o risco. Precisa forçar o risco. Entendeu? Ainda mais com um agente biológico que basicamente você pode não controlar ele. Porque uma coisa é você virar e falar: galera, é o seguinte, olha, eu vou pular de paraquedas. Legal. É perigoso? Tá, é perigoso, mas daí você tem que fazer um curso, você aprende a dobrar o paraquedas, você tem checagem de segurança, você tem o paraquedinhas reserva, você tem um monte de coisa lá, para evitar que você chape no chão com tudo. Às vezes acontece, às vezes acontece. Entendeu? Mas você entrar numa roleta russa contra o inimigo invisível é muito mais complicado. Isso em nome de liberdade. Porra de liberdade é essa? Doença não é liberdade, pessoal. Doença, é uma coisa que é limitante. Ela tira a sua liberdade. Se você ficar doente, certo, por Covid, você vai ter liberdade aonde? No respirador lá? No hospital, entubado? É essa liberdade que você quer? Liberdade de não poder respirar? Vocês estão me entendendo aonde eu quero chegar? Isso é, a reflexão, gente, é justamente essa. Isso é, que raio de liberdade é essa que a turma diz que tem que ter para não tomar vacina, certo? Sendo que a doença vai te escravizar mais ainda. E que a vacina também é uma das responsáveis, uma das grandes responsáveis, junto com o saneamento básico e outras coisas também que vieram juntas, a parte de saúde pública, certo? De aumento da expectativa de vida nos últimos 100, 200 anos. Sim. Olha só, eu sempre dou o exemplo da polio. Quando eu era criança, a polio era uma doença que ela ainda estava muito presente. Então, se ainda havia as crianças ainda com aqueles exoesqueletos nas pernas, de muleta, andar, porque eram todas vítimas da polio. Na escola onde eu estudava, tinha um menino que ele tinha tido polio, ele andava com dificuldade ainda, por causa da polio. Ele não tinha uns 10, 12 anos de idade. Entendeu? E era uma vítima da polio. A gente via ainda na rua pessoas vítimas da polio. Hoje em dia você não vê mais. Hoje em dia, sabe, você não vê mais criança em cadeira de rodas por causa de poliomielite. Tudo por quê? Por causa do sucesso da vacinação. Basicamente, erradicou a poliomielite selvagem no Brasil. Tá?
Agora vem cá, isso não é um voo de liberdade para essas crianças? Isso não é? A criança que estava com exoesqueleto ou estava na cadeira de roda não podia pegar, correr e sair jogando bola. Ainda mais naquela época. Isso aí não é garantir a liberdade que essa criança vai ter. Entendeu? Dela poder ser, sabe? Dela poder correr, dela poder brincar, sem limitação nenhuma. Isso não é garantir a liberdade? Vamos partir para o Covid. Vocês sabem que a Covid, ela possui uma síndrome pós-Covid, são as chamadas pós-Covid, isso é, as doenças que, que as sequelas da Covid. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Você tem sequela de Covid grave, sequela neurológica, pra você ter ideia, tá? Isso é, um jogador, por exemplo, de futebol que tenha tido Covid, certo? Perdeu capacidade pulmonar de forma irreversível. Esse cara, ele perdeu a liberdade de poder atuar profissionalmente naquilo que ele gosta. Entendeu? Por quê? Porque de repente ele não quis tomar vacina por causa que ouviu um monte de maluco anti-vacina falando que eu não vou vacinar, dane-se. Gente, entenda uma coisa, pessoal, entenda uma coisa, tá? É, é, o fato, certo, de você ter passaporte sanitário, entendeu? Estou falando agora específico para COVID, tá? Ele não vai tirar a liberdade de quem tomar vacina, ele vai garantir essa liberdade. A única dúvida é aquelas pessoas que não podem vacinar, como é que ficam, em todo esse negócio também. Certo? Essas são aquelas dúvidas que eu coloquei aqui, aqueles debates éticos, entendeu? Será que você não vai formar cidadãos de primeira ou segunda categoria? Como é que você vai fazer para preservar esses direitos individuais? Cada um, sim, porque mesmo antivacina também tem direito, mesmo o cara sendo pirado, idiota, o cara também tem direito tanto quanto a gente. A melhor forma de garantirmos os nossos direitos é garantir o direito dos outros também, tá? Esse é um princípio básico que a gente tem que ter. Mas até que ponto esse direito individual ele se sobrepõe a um direito coletivo? Pode colocar em risco a sociedade como. Até que ponto isso se sobrepõe? Isso é uma discussão mais jurídica e filosófica do que propriamente técnica da área médica, tá? Mas então, eu acho que o projeto é um projeto bacana, acho que é um projeto legal, certo? Mas eu queria que essas perguntinhas ainda fossem respondidas dentro dele e eu acho inclusive que é um projeto necessário. Agora, se nós não tivéssemos tanta influência de antivacina como nós temos hoje em dia, eu garanto que esse projeto nunca teria sido nem escrito ou pautado, porque não teria necessidade dele. Talvez só para entrada e saída do país, isso é normal. Lembra do caso da febre amarela, se você for viajar para fora. Tá? Mas, para a área interna do país, talvez isso nunca teria sido discutido, como nunca foi. Nas campanhas de pólio, campanha de sarampo, campanha de meningite, nunca ninguém pensou em fazer isso aí, porque você não tinha influência de antivacina na sociedade. E agora, por causa da Covid, você tem. E conseguiram dar voz para um bando de maluco, entendeu? Que começou a misturar fake news com suposta defesa de liberdade, que até hoje eles não conseguem explicar direito o que é. Entendeu? Sabe? Com fake news na área científica, falando que a vacina vai grudar a moeda, vai fazer mal, vai te matar, esse monte de coisa. Leis restritivas desse jeito aí, certo? Certo? São culpa de quem? Justamente de quem as provocou, dos antivacinas. Justamente dessa galera. Sim.
pode botar isso aí na conta dos antivacinas. A discussão está na conta de antivacina.